Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças a Deus. Chegamos em mais um devocional e um devocional bem esperado. Hoje é o último dia do ano de 2018 e graças a Deus. Eu estava olhando no Facebook, tem um serviço que ele mostra sobre aquilo que já foi feito, né? As lembranças. E eu estava olhando aí o devocional de 2017 e como passou rápido. Como passou rápido. Já estamos aí novamente em 31 de dezembro de 2018, numa expectativa muito boa a respeito de como será 2019. Nosso coração sempre fica muito contente, né, dentro dessa expectativa, porque a gente sempre pensa que poderá então e que nos acontecerá o melhor. Ó, Jefferson, meu amigo, Deus te abençoe. Marlene chegando aí, o pessoal chegando, Deus te abençoe, Marlene, graça e paz. E assim tem sido, né? Vencemos aí mais esse período e que Deus possa aí continuar conosco. Eu falo que Deus possa porque faz parte de uma forma de expressão, mas eu tenho certeza que Ele estará conosco. É a promessa dele, né? Ele disse que estaria conosco todos os dias, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, a presença dele todos os dias, e que assim seja. Sim, 2019 de bênção chegando aí. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que eu já conversei com vocês em outro momento. Conversei com vocês quando eu falei do livro Na Força de 2 ou 3. E naquela época, não me lembro, sinceramente eu não lembro se foi nesse ano que eu falei a respeito de Na Força de 2 ou 3 ou se foi no ano anterior. Mas falei. E hoje eu quero falar com vocês mais uma vez a respeito desse tema. Não só fazendo uma referência ao livro, mas ao assunto propriamente dito. E estamos falando lá em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 12, que ele diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. E também se dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como que se aquentará? E se alguém prevalecer contra um e os dois, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nós não somos perfeitos e nem convivemos com pessoas perfeitas. Temos, não raro, motivos de queixas de uns contra os outros, e os relacionamentos, até os mais íntimos, eles ficam doentes. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e esquecemos esse detalhe, de que ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos buscando em Deus sabedoria para que os nossos comportamentos, para que as nossas tomadas de decisões, para que os nossos relacionamentos sejam adequados, sejam perfeitos ou sejam melhores do que aquilo que nós possamos fazer, o melhor de nós dentro dos relacionamentos. Então, quando nós nos esquecemos disso, nós temos atritos e conflitos com as pessoas, porque esquecemos de detalhes tão simples. Eles não são perfeitos, nós também não somos perfeitos. Então, a nossa imperfeição nos leva a resultados aí terríveis, até machucados de alma, porque
achamos então que é fazendo valer aquilo que nós pensamos como sendo aquilo certo, acreditamos que é o certo, e levamos isso a um nível de desentendimento que gera marca profunda na nossa vida, na nossa alma. E depois, para a gente tentar retomar isso, tem um preço aí, que é para ser pago, tem aí uma grande tomada de decisão. As amizades mais próximas acidentam-se nos rochedos, nas decepções e nas mágoas. As amizades mais próximas acidentam-se nos rochedos das decepções e das mágoas. Eu acho interessante essa definição, né? Porque é duro mesmo. Quando você se decepciona com alguém, se magoa com alguém, é difícil a gente conseguir olhar para a pessoa com o mesmo olhar de amor, de bem-querer. A mágoa em nosso coração, ela cresce, ela deixa a nossa alma escura, né? A mágoa deixa a nossa alma escura, porque nós não conseguimos ver luz e nem transmitir luz, porque estamos magoados, estamos decepcionados com alguém, e que nesse caso as palavras de amor já foram substituídas por censuras. Abraços que deveriam acontecer agora são trocados simplesmente por um afastamento. Não abraço mais, porque perdi, em função da mágoa e da decepção, perdi a capacidade de dar aquele abraço. Abraço fraterno, abraço de amor, abraço de carinho. E interessante que eu não estou falando de pessoas que não fazem parte da nossa vida. Isso é muito comum em acontecer entre as pessoas que fazem parte da nossa história. Estão ali conosco todos os dias, todos os momentos, vivendo a nossa vida, participando da nossa vida. E aí chegamos nesse ponto terrível, trazido aí pelas decepções e pelas mágoas. Os relacionamentos adoecem na família, na igreja e no trabalho. Uma coisa a gente precisa entender, e seria bom que nós entendêssemos definitivamente. O ser humano é falho. O ser humano, ele é falho. Onde existir gente, existe sim. Eu vou dizer a possibilidade do erro por uma questão só de educação, ou tentando minimizar a coisa. Mas onde existir gente, existe a intriga, existe a dificuldade, existirão o conflito, existirão. Faz parte do ser humano. Nós não concordaremos sempre em tudo. Então é no trabalho que eu tenho a possibilidade da dificuldade, é na família, é na igreja. Em função dessa dificuldade de relacionamento, com certeza nós podemos adoecer em função disso. Pessoas que andam juntas e comungam dos mesmos ideais, comungam dos mesmos sentimentos, em algum momento podem até se afastar em função da mágoa e em função das decepções. Cônjuges que fizeram votos de amor, pessoas que casaram-se acreditando que a vida seria um mar de rosas, sempre um mar de rosas, sempre felicidade, sempre tranquilidade. Em algum momento, ferem um ao outro com palavras duras, com atitudes erradas. Amigos que celebravam juntos as venturas, então agora se distanciam-se. Parentes que degustavam as finas iguarias no banquete da fraternidade, recuam-se amargurados. Irmãos que celebravam a festa do Senhor com o mesmo entusiasmo, apartam-se tomados por dolorosa indiferença. Percebe? Eu sempre digo o seguinte, eu sempre digo e lembro a mim mesmo, viu? Começa por mim essa história toda. E eu digo o seguinte, olha,
William, fica atento. Fica atento. Porque você também erra. Você não é perfeito. Você também comete erros, você também leva as pessoas a se magoarem, leva as pessoas a ficarem decepcionadas com você, porque você é humano. E nem sempre você vai atender a expectativa que você mesmo gerou nas pessoas. Então, quando a gente olha e pensa em todas essas possibilidades de casais que ferem um ao outro com palavras duras, não é só pensando na questão da maldade. É porque é um ser humano e em função da discussão, não estou dizendo que isso seja certo, estou dizendo que acontece. E que aí eu ou você precisamos olhar também com um olhar de humanidade. Ali tem um ser humano e ali ele erra. Aí você fala, poxa, mas não pode errar. É lógico que pode errar. Você também erra. É isso que eu queria dizer. Você também erra. Você também fala coisas que não deveriam serem ditas da forma como foram ditas. Como eu também. Quantas vezes eu já não me peguei errando e eu achava que eu estaria certo, porque eu estava dentro da razão e eu falei o que eu achei que eu deveria ter falado. E depois de passar daquele momento da fleuma ali, o momento do nervoso, o momento da discussão, eu falei, poxa, não, eu errei, exagerei, não falei além daquilo que deveria ter dito. Se eu tivesse parado aqui atrás um pouquinho, o resultado teria sido muito melhor. O resultado teria sido muito melhor. Então, não se esqueça, você também é humano e você também erra e você também fala coisas que não deveriam ser ditas. Então, cuidado, 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 cuidado. Como podemos então restaurar esses relacionamentos que foram quebrados por nosso comportamento ou pelo comportamento do outro? Porque nós já vimos que é muito importante nós mantermos os nossos relacionamentos. Porque esse texto, muita gente usa esse texto, e não estou dizendo que não sirva, serve, para falar de relacionamento conjugal. É melhor serem dois do que um, porque se tem melhor paga do trabalho. Mas não, esse texto ele trata também das amizades, das companhias, dos relacionamentos dentro da sociedade. Ele é mais abrangente do que só o relacionamento dentro do casamento. Então, como podemos restaurar esses relacionamentos que foram quebrados? Como é que nós podemos nos despojar da mágoa que nos atormenta? Como podemos buscar o caminho do perdão e construir pontes em vez de abismos? Olha que legal. Como é que você pode construir pontes em vez de cavar abismos? Porque é isso que a gente termina fazendo, né? Quando a gente vive uma vida onde a decepção e a mágoa ela não é tratada, nós não conseguimos mais linkar. A mágoa nos faz parar, a decepção nos faz parar, e aí a gente não consegue continuar, porque a mágoa é o rio que está na nossa frente, e mágoa e decepção tratado, desculpa a figura de linguagem, mas é um rio profundo de águas tormentosas, se existe essa palavra tormentosas, mas de águas extremamente violentas, correntezas, e que você não vai conseguir passar. E para isso é necessário construir uma ponte, para você continuar vivendo, para você continuar então seguindo em frente. A mágoa e a decepção ela precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, reconhecendo a nossa própria culpa na quebra dos relacionamentos. É muito fácil eu acusar a responsabilidade do outro, dizer que é o outro que é culpado disso ter acontecido, porque ele foi bruto, porque ele foi inadequado, porque ele falou demais, porque ele errou. Ele errou. Isso aí é a parte mais fácil. Mas reconhecer a nossa própria culpa dentro da situação
na quebra desse relacionamento, ela é fundamental. É mais cômodo recolher-nos na caverna da autopiedade do que admitir com honestidade a nossa parcela de culpa. A cura dos relacionamentos começa com o correto diagnóstico das causas que provocaram as feridas. E aí há a necessidade de que haja um diagnóstico honesto. Tem um ditado que diz que dois não brigam. Como que é? Não há briga quando um dos dois não querem, né? É uma coisa parecida com isso, né? Dois não brigam se um não quiser. E é pura verdade. É a pura verdade. Porque se esse que não quer a briga, ele está agindo por uma racionalidade, porque ele entendeu todo o contexto, ele fala, olha, por causa disso eu não vou brigar, eu vou abrir mão de discutir a respeito disso. Vai, você tem razão. Quantas vezes, né? Você tem razão. Eu não vou discutir sobre isso. Lá na frente você vê que valeu a pena. Valeu a pena porque seria uma briga desnecessária, seria uma discussão desnecessária. Então lá, o diagnóstico honesto passa pela admissão da nossa própria culpa. Então, já que aconteceu, já que houve a mágoa, já que houve a decepção, para fazer uma avaliação. Até onde esse resultado ruim, eu tenho responsabilidade. Porque você, chegando nesse entendimento, você vai, com certeza, buscar a construção da ponte do relacionamento e aquilo que estava separado pelo rio da mágoa, pelo rio da decepção, voltará a se unir. Voltará a se unir. Segundo passo. Tomando atitudes práticas de construir pontes de aproximação em vez de cavar abismos de separação. Aí tá, né? Quando eu reconheço a própria culpa daquilo que eu tenho, que eu gerei através do meu comportamento, daquilo que eu falei, o que eu faço agora? Agora eu vou buscar a construção da ponte. Não vou ficar do meu lado esperando, não. Eu sei que eu errei, mas a ponte começa de lá para cá. A ponte, nesse caso, significa um meio de gerar a aproximação. Oi, Rô, usando skin, cara. Deus te abençoe. A ponte é, então, um meio de acontecer a aproximação. Percebe que quando a gente fala da figura do rio, é porque ela vai continuar existindo. A gente esquece. E a gente não é o esquecer, mas a gente pensa que as coisas que aconteceram na nossa vida, elas simplesmente somem. Quando a gente fala, eu perdoo, aquilo deixou de existir. Não, na realidade aquilo continua existindo. É que não tem mais valor, não tem mais importância. Então quando eu falo do rio, que representa a separação ali em função de uma mágoa e da decepção, não é que o rio vai deixar de existir. Sempre você vai lembrar que em algum momento houve aquilo. Porém, agora há uma ponte de ligação. Eu não preciso passar pela tormenta. Eu posso passar sobre ela e estar ligado de novo com aquele que eu tive mágoas, que eu sofri decepções. Então, partindo de você, a construção, a honestidade de reconhecer a nossa culpa e a humildade de dizer isso para a pessoa que está magoada conosco é o caminho mais curto e é o caminho mais seguro para que se tenha vitória na restauração de um relacionamento quebrado. Quando eu tomo a atitude de eu construir, essa humildade quebra toda a maldição. Quebra toda aquela vontade que a outra pessoa muitas vezes tem de se manter firme naquela posição errada, da mágoa, da decepção. Então a humildade quebra esse paradigma, então a gente consegue através disso se reaproximar. Jesus Cristo nos ensinou a tomar iniciativa. Você pensou que eu não ia ter nada de Jesus, né? Eu não ia falar de Jesus. Falei de Jesus. Ele é quem nos ensina a buscar a aproximação com aquele que nós estamos magoados, com aquele que nós erramos. Jesus Cristo nos ensinou a tomar a iniciativa de buscar o perdão e a reconciliação. Não podemos ficar na retaguarda, nos enchendo de supostas razões, esperando que os outros tomem iniciativa. Devemos nós mesmos dar o primeiro passo e Deus honrará a nossa atitude. Eu acho interessante isso.
do nosso comportamento humano, né? William, você errou. Você está errado dentro do que aconteceu. Mas alguém me dizendo, não a pessoa que eu me envolvi. Aí eu olho daqui para lá e falo, não. Mas se ela quiser retomar uma vida de relacionamento, ela que vai ter que vir me procurar. Se ela me procurar, tudo bem. Se ela não me procurar, então, te falta humildade para entender que o primeiro caminho é reconhecer que errou e tomar a atitude de construir pontes. Primeiro é reconhecer que errou. Segundo, construir uma ponte que possa reatar esse relacionamento, reatar essa amizade, reatar, né, a vida dos dois. Tirar o peso da mágoa, porque o peso da decepção saia. Devemos nós dar o primeiro passo. Deus honrará nossa atitude. Terceiro, tomando a atitude de perdoar a pessoa que está magoada, assim como Deus, em Cristo, nos perdoou. É mais fácil falar de perdão do que perdoar. O perdão não é coisa fácil, mas é necessário. Essa discussão a respeito do perdão, do perdoar, ela é uma discussão bastante ampla, né? Ela mexe muito com o nosso sentimento. Toda vez que a gente fala que temos que perdoar alguém, na nossa mente sempre vem pensamentos de perda pessoal. Porque é eu que tenho que me rebaixar, é eu que tenho que me humilhar. Não repara o barulho não, que a Mel ali tá brincando com a patinha dela, tá? Não repara não, que ela não tá brava não, ela tá brincando. Mel, deixa nós trabalhar. Deixa nós trabalhar. É um trabalho, hoje é o último dia do ano, é trabalho, e a Melzinha está participando. Vamos lá. Eu estava falando que perdão sempre nos leva a entender que é uma perda pessoal, porque sou eu que tenho que me humilhar, sou eu que tenho que reconhecer o erro, sou eu que tenho que ir atrás da outra pessoa para me posicionar, para começar um diálogo a fim de alcançar o resultado que é o perdão. Então, perdão não é coisa fácil, porque mexe diretamente com o nosso orgulho, né? O orgulho humano, ele é terrível quando nós nos posicionamos dentro daquilo que nós acreditamos que é o certo. Eu tenho razão. Se eu tenho razão, vou pedir perdão por quê? Então, perdão não é fácil lidar com o perdão, mas é necessário entender isso. É necessário entender. Não podemos ser verdadeiros cristãos sem o exercício do perdão. Se somos cristãos é porque entendemos que Jesus um dia nos perdoou. Havendo esse perdão de Cristo, também como seguidores de Cristo, como exemplos daqueles que vivem uma vida em Cristo, devemos perdoar sempre. O perdão também não é uma coisa rasa. Não é perdão, tá. Você perdoou? Perdoei. Tá bom. Perdoei você lá e eu cá. Perdoei, mas é melhor você não ficar perto de mim. Perdoei, mas eu não quero te ver. Perdoei, mas olha, sem chance nenhuma de reaproximação. Então, é um perdão complicado isso, né? Então é melhor não perdoar e continuar vivendo assim. Porque antes do perdão você não ficava perto, você não queria ver, você já não queria relacionamento, não queria aproximação antes do perdão. Agora, se você perdoou e continua dessa forma, tanto fez. Se você perdoou, se você não perdoou, não mudou nada. Você continua longe, você continua afastado, você continua não querendo dar uma nova oportunidade, não querendo dar chance, você continua a mesma coisa. Só que o discurso é que mudou um pouquinho. Se te perguntarem, você perdoou? Você fala, não, perdoei. Só que o que você faz, a forma como você vive, as suas atitudes mostram claramente que em teu coração ainda existe a mágoa e a decepção. A ponte não foi construída. Perdão é difícil.
Mas Deus dá graça para aquele que tem no coração a vontade, o desejo de perdoar e viver uma vida sem mágoas, uma vida sem decepções. Jesus dá essa condição e nos ensina como perdoar e ter vida feliz e próspera, e junto com aqueles. Vamos lá? Não podemos ignorar o poder da mágoa, nem achar que o silêncio ou o tempo, por si mesmos, possam trazer cura para um relacionamento que está estremecido. Então tá, é bem disso que eu falei agora. Silêncio, tempo, não é o remédio para tratar a mágoa ou a decepção de um relacionamento. Mas sim, é a busca, é estar junto, é conversar, é pedir perdão e é externar o quanto você está sofrendo com aquilo, porque aquela pessoa que está ao seu lado sempre é uma pessoa importante. Grava isso no seu coração. Nunca mais você esqueça o que eu vou te dizer agora. Nunca mais. Esquece o que eu vou te dizer agora. As pessoas que nos magoam ou as pessoas que nos trazem decepção são sempre as pessoas que nós gostamos. Ou sempre as pessoas que de alguma forma nós recebemos para ter vida próxima. Porque todos aqueles que nós deixamos de lado, não damos abertura, não damos proximidade, esses nunca nos magoarão e nunca para nós será uma decepção, nos trarão decepções. Estão longe, não fazem parte da nossa história. Aqueles que fazem parte em algum momento poderão sim errar conosco ou nós errarmos com eles. Sim? O perdão é mais do que o sentimento, é uma atitude. Devemos perdoar porque fomos perdoados e devemos perdoar como fomos perdoados. Exemplo de Jesus. Devemos apagar os registros que temos guardados nos arquivos da nossa memória. E não devemos cobrar mais aquilo que já perdoamos, nem lançar mais no rosto da pessoa aquilo que já resolvemos aos pés do Salvador. Problema de humanidade, né? Primeiro, vou te perdoar, mas eu não vou esquecer não, viu? Não sei onde você vai chegar com esse tipo de comportamento. Sendo que quando eu perdoo, eu devo olhar para aquilo e não dar mais importância, não tem mais valor, passou. No máximo, você tem que guardar a experiência para não errar de novo, entendeu? No máximo, você tem que guardar a experiência para que você possa lá na frente usar aquilo em teu benefício, mas não tem mais importância, passou, já era, acabou, apagaram o registro, já foi. Tem gente que tem o hábito de ficar lançando em rosto. Lançar em rosto é ficar cobrando a pessoa. Olha, você já fez isso. Olha, você já fez aquilo. Lembra daquele tempo em que você fez isso e você, né? Isso é ficar lançando em rosto da pessoa aquilo que você já deveria ter sido resolvido. Se você está lançando em rosto, é sinal que ainda não está resolvido. Então precisa resolver. O perdão é um milagre. E a obra da graça de Deus em nós e através de nós. É dessa fonte de graça que emana a cura para o relacionamento quebrado. É de Deus que emana a cura para um relacionamento que foi quebrado. Então que Deus nos dê a alegria de cura no relacionamento para um banquete de reconciliação. Por que eu resolvi tratar desse texto com vocês hoje? Porque é o último dia do ano. E já desde a semana passada, no Natal, que nós temos nos abraçados, que nós temos aí confraternizado. E eu tenho ouvido de algumas pessoas, poxa, brigou o ano inteiro e agora no final do ano vai dizer para o outro Feliz Ano Novo. Discutir o ano inteiro e agora no final do ano vai dizer para o outro que você tenha um próspero ano. E a minha reflexão no dia de hoje é justamente para que você diga Feliz Ano Novo, que você diga próspero Ano Novo,
que você deseje aos outros um feliz ano novo. Independente de tudo que aconteceu nesse ano, Deus está te dando uma oportunidade para que no próximo ano você possa corrigir tudo que deu errado nesse ano. Você possa transformar toda essa sua experiência negativa de mágoa, de decepção, em algo que lá na frente seja um grande jardim florido, com plantas maravilhosas, e que você olhe para trás e fala, nossa, como foi bom. Aquilo tudo que eu sofri em 2017, 2018, em 2019 eu tenho a oportunidade de, corrigindo aquilo, ter algo muito melhor agora. Construir algo muito melhor. Então que você não deixe, não permita que mágoas e decepções te impeçam, sim, de dar um abraço naquele que está próximo de você, e desejar a ele que o ano seguinte, o ano de 2019 agora, seja um ano próspero, um ano de felicidade, um ano de realizações. Sim, fique atento. Não passe o ano carregando uma mágoa que já não pertence mais àquele ciclo. Uma mudança de ano não deveria representar só uma data, uma mudança de data, 2018 para 2019, mas deveria em nós ser uma mudança de ciclo. Entendeu? Dia 31 de dezembro, acabou esse período de 2018, iniciamos um novo período, 2019. Então que 2019, como sendo um novo período, em nós também, em nosso coração, em nossa mente, possa iniciar um novo processo, iniciar um novo tempo, mas um tempo de perdão, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Porque não vamos nos enganar dizendo que não haverão dificuldades. Haverão. Faz parte, a dificuldade faz parte da nossa vida, da nossa forma. Faz parte. Mas o que eu espero é que ela seja suplantada. Toda dificuldade, toda dor, toda tristeza que virão aí em 2019. Sejam suplantadas pela alegria, sejam suplantadas pela paz. Que toda dor seja suplantada, então, pela alegria da presença de Deus. Que toda doença seja suplantada pela alegria da saúde. Eu espero que em 2019, toda mágoa seja suplantada pela quantidade de abraços que eu e que você daremos. Eu espero que em 2019, toda decepção seja suplantada pela grandeza dos nossos relacionamentos, dos nossos acertos e dos acertos das pessoas conosco. Em 2019, toda decepção seja suplantada pela capacidade que nós temos de perdoar as pessoas naquilo que elas são limitadas. Que 2019 seja assim um ano próspero, seja um ano de bênçãos, seja um ano em que, ao chegarmos ao final deste ano de 2019, nós possamos olhar para trás e lembrar do que nós estamos conversando hoje e dizer assim: aconteceram menos decepções, menos mágoas, porque eu aprendi. A fórmula para que 2019 seja desse jeito, a fórmula para que 2019 alcance esse resultado, está lá no último versículo de Eclesiastes 4, dentro da perícope que eu trouxe para vocês, que é do versículo 9 até o 12. Então, no versículo 12, ele termina na segunda parte dizendo assim: e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O cordão de 3 dobras, uma dobra é você, a outra dobra são as pessoas que se relacionam com você e que você se relaciona com elas. A terceira dobra é Jesus.
todo relacionamento em que nós permitimos que Deus esteja conosco, que Jesus esteja conosco, é um relacionamento muito mais difícil de se romper. Entenda que o texto ainda fala assim, ele não quebra tão depressa, porque ele não é um conjunto perfeito de 3 cordões. Nesse conjunto nós só temos um perfeito, que é Deus. Os outros 2 ainda são frágeis e precisam melhorar. Mas se eles se achegarem a Deus, a possibilidade de quebra não existe. Então que nesse ano de 2019 você traga para o seu relacionamento a presença de Deus. Sim? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos porque chegamos até esse momento. Chegamos, Senhor, ao último dia do ano de 2018 e chegamos porque o Senhor tem cuidado de nós, chegamos porque o Senhor nos tem sustentado com as nossas dificuldades, com as nossas lutas. Senhor, nesse dia, há, Senhor, em nosso coração uma preocupação com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades, com os nossos familiares, e nós não queremos de forma nenhuma ter, Senhor, nesse dia, na passagem, Senhor, desse dia, um dia de falsidades, um dia de desejos vazios, mas que ao dizermos o que pensamos a respeito do próximo ano para as pessoas, desejando a elas que o próximo ano seja próspero, que o próximo ano seja um ano de felicidade, que o próximo ano seja um ano de realizações, que o próximo ano seja um ano abençoado, que isso, ó Deus bendito, saia do nosso coração com a alegria de que será assim, com o desejo certo de que isso acontecerá, com o desejo, Senhor, honesto de que nós desejamos isso para a vida das pessoas. Então, ó Deus bendito, dá-nos esta graça, que essa palavra de hoje, que esse devocional de hoje entre em nosso coração e que ele cresça e que nós possamos então ter uma noite de virada debaixo da tua graça, abençoados por ti. Dá-nos um ano de 2019 de bênçãos e que, se for da tua vontade, o Senhor nos permita a continuar, Senhor, buscando a tua graça, buscando a tua presença e fazendo esse trabalho nesse devocional. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que você tenha um 2019 excelente, cheio de paz, prosperidade, alegria, cheio da presença de Deus. Não esqueça nunca que Jesus é aquele que nós devemos seguir. Ele é o nosso guia. Lembra lá, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E que seja assim para você, que seja assim para mim em 2019. Um abraço a todos vocês, meus amigos, todos vocês, meus amigos, que participam comigo pelo Facebook, amigos que não participam, mas fazem parte do grupo do Facebook, amigos que não fazem parte, mas que terão a oportunidade de estar vendo, assistindo esse vídeo. Que Deus seja com vocês e que o ano de vocês seja próspero, seja abençoado, seja um ano aí de muitas vitórias e muito êxito. Sim, um grande abraço. Até o ano que vem. Deus abençoe vocês.